Olá, Luciano Araújo aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa aula VIP Hipnose Clínica para Esquecer Alguém. É uma dúvida muito comum e uma procura muito grande por pessoas que sofrem com problemas emocionais e às vezes não é necessário que você faça a sessão de regressão ou outras técnicas. Então, eu vou compartilhar aqui com você algumas alternativas, mesmo você sendo terapeuta ou mesmo você ainda dando os primeiros passos, eu quero compartilhar essa técnica para que você, assim de uma forma fácil e segura, você já possa aplicar nos seus clientes ou em alguém, né, de forma 100% segura. Se você já domina a hipnose clínica, evidentemente essa técnica talvez seja um pouco mais fácil para você utilizar, colocar a pessoa em transe, enfim, mas não há muita necessidade de você colocar o seu cliente num estado de transe profundo. Se você já trabalha com hipnose clínica, depois dessa técnica, depois que você assistir, me dá um feedback, manda para mim se você já conhecia, se você utiliza alguma outra técnica de hipnose clínica para a chamada técnica para esquecer alguém, tá ok? Bom, a gente vai trabalhar com uma questão que é uma questão um pouco delicada, e é claro que você tem que ser um pouco sutil ao lidar com o seu cliente, principalmente porque o cliente, às vezes, quando ele vem procurar você, ele está, por exemplo, saindo de um relacionamento e ele se vê ainda muito emocionalmente envolvido, mesmo ele querendo se desvincular, às vezes, de alguma pessoa, mas o terapeuta ele deve manter uma cautela muito grande e respeitosamente ele deve ter alguns pontos em que sutilmente ele possa, não de forma invasiva, mas se manter elegantemente, deixando o cliente no seu tempo e muitas vezes fazer com que o próprio cliente veja a necessidade dele se desligar daquela pessoa. Tem uma técnica que eu já compartilhei, e essa técnica está inclusive na minha formação online, que é a técnica do teleperdão, que muitas vezes ela pode ser utilizada. Se você não conhece essa técnica, não tem problema. Eu acredito que com as dicas que eu compartilhar aqui com você, já vai ajudar e muito. Eu, quando tenho algum cliente que me chega, algum homem, alguma mulher que está com esse tipo de problema, geralmente, no primeiro encontro, na primeira sessão, é recomendável que você deixe que o cliente fale bastante, explique a situação, né? Se ele vem, por exemplo, de um casamento que chegou ao fim, de um relacionamento, de um namoro, enfim, para você saber dele em que situação, e, ao mesmo tempo, essa anamnese que a gente fala, que é aquele momento em que você pega os dados do cliente, quer saber o básico dele, esse momento de acolhimento também é, é necessário e útil para que o cliente se sinta receptivo à terapia, ok? É o chamado rapport, é você se colocar numa posição de ouvir sem julgamentos, sem ser aquele chamado terapeuta de churrascaria, que você fica dando conselhos apenas. Então, ouça, veja o que o cliente tem a dizer, e a gente vai utilizar uma técnica que vai causar uma dessensibilização emocional da pessoa com a pessoa que ela quer se desvincular emocionalmente. E essa emoção, que muitas vezes fica arraigada, é um sentimento, às vezes pode ser de posse, não é? Então a pessoa ela se separou, mas fica com aquele sentimento de posse. Às vezes pode estar envolvido um sentimento de mágoa, de frustração, uma ferida que muitas vezes demora a cicatrizar, ok? Mas, de uma forma bem abrangente, essa sequência de técnicas que eu vou compartilhar com você vai ajudar, pode ajudar e muito, para pelo menos o seu cliente minimizar um pouco aquele apego, aquele sentimento que o faz ele se manter vinculado de uma forma até doentia com a pessoa que ele quer esquecer. Pode acontecer muitas vezes do seu cliente ele ter numa imagem, seja uma imagem masculina ou feminina, uma referência talvez de alguém que ele procure suprir uma dependência, uma carência, e essa carência possa vir da adolescência, da infância dele. Aí, no caso aqui, a gente poderia até ampliar e trazer para uma possível sessão de regressão.
Tá ok? Então, se a gente utilizar essa estratégia não der certo, a gente pode fazer uma sessão de regressão, que aí, no caso, a gente, na nossa formação online, a gente tem todo o passo a passo, a regressão, a ressignificação, enfim. Mas vamos à técnica. Primeiro de tudo, quando o cliente chegar no seu espaço terapêutico, você deve averiguar com ele, né, especificamente nessa questão em que ele trabalha essa causa emocional. A primeira pergunta que geralmente eu faço é: de 0 a 10, de 0 a 10, quanto que você se sente emocionalmente abalado, frustrado, que você se sente dependente dessa pessoa e tal, emocionalmente falando, de 0 a 10. Para você mensurar, para no final da sessão você averiguar como foi o resultado. E pode acontecer, muitas vezes, do cliente, no final da sessão, ele continuar no mesmo nível, e está tudo certo, porque muitas vezes o que pode acontecer, o resultado é com o tempo. Ou seja, você faz a sessão agora, a pessoa demora naquele processo do refazimento dos caminhos neurais, de repente, na semana seguinte, a pessoa já se sente um pouco melhor. Isso varia de pessoa a pessoa. Vamos então à técnica. Você vai perguntar à pessoa o seguinte: você vai falar para mim? Você diz para a pessoa: você vai falar para mim nome de algumas pessoas da sua família que você estima muito. Aí a pessoa vai falar: meu pai, minha mãe, enfim. O que você sente quando você se lembra dessas pessoas? Sinto estima, são pessoas que eu gosto muito e tal. Tá. Agora, eu quero que você fale para mim o nome de alguns dos seus amigos. Você tem muitos amigos? Sim, tem um amigo, tem amiga, amigos, enfim. E você pode relatar o nome de algumas dessas pessoas e tal. E a pessoa começa a se lembrar dos amigos. Em terceiro, você vai pedir à pessoa para se lembrar das pessoas que elas conhecem, mas que elas não sentem nada por elas. Pessoas assim que, tipo assim, pessoas que elas estimam, mas que não tem nenhum vínculo emocional com elas. Pode ser, por exemplo, a moça da padaria, que ela vai todos os dias comprar pão. Pode ser o motorista do transporte escolar dos filhos. Pode ser, por exemplo, alguém que faz um trabalho comunitário, ela conhece, enfim, algum conhecido, ok? E, por último, o que você vai fazer? Você vai colocar a pessoa num estado de transe, ou se... Não, Luciano, eu ainda não domino nenhuma ferramenta de hipnose clínica. Você só pede a pessoa para fechar os olhos, para ela se colocar numa posição de relaxamento, de repente visualizar uma cor que ela gosta muito, relaxando. Você pode fazer uma contagem decrescente de 10 até 1, pedir a pessoa para se imaginar, por exemplo, descendo uma escada de 10 degraus, e depois você vai criar uma metáfora pedindo para a pessoa imaginar um móvel, um móvel de quarto, por exemplo, e esse móvel, ele tem 4 gavetas. Esse móvel tem 4 gavetas. Na primeira gaveta desse móvel, você vai pedir à pessoa para imaginar que estão as fotos das pessoas da família dela, aquelas pessoas que ela mencionou anteriormente. Se ela quiser adicionar outras pessoas, nessa primeira gaveta aqui estão as fotos das pessoas da família dela. Aí você pede a ela para imaginar aquelas fotos bem coloridas das pessoas da família, talvez ela se lembrando de algum momento especial registrado naquelas fotos, ok? Na segunda gaveta, aí você vai pedir à pessoa para imaginar que ela está abrindo a gaveta, está pegando lá nas mãos todas aquelas fotos, vendo. Aí você pede a pessoa para fechar, para imaginar que ela está fechando aquela gaveta. Depois ela vai na segunda gaveta, na gaveta número 2. Você vai pedir à pessoa para abrir a gaveta, ok? E imaginar que naquela segunda gaveta estão fotos de amigos dela. Eu estou falando agora do cliente, tá legal? Não é ninguém da família da pessoa que ela quer esquecer, não. Só da família, da família e amigos do seu cliente, que você vai fazer a terapia, ok? Então, na segunda gaveta, você pede a pessoa para imaginar a foto dos amigos,
para ela se lembrar de ocorrências que já aconteceram, situações que eles passaram com os amigos, imaginar as fotos bem coloridas, imagina ela pegando as fotos, vendo ocorrências, situações que já aconteceram, e pede ela para fechar aquela gaveta novamente. Na terceira gaveta, você vai pedir àquela pessoa para imaginar que na terceira gaveta estão fotos de pessoas que ela conhece, mas que não sente nada. A pessoa do comércio local, o caixa do mercado, a pessoa que ela conhece de vista, um vizinho que ela não tem nenhuma amizade. Tipo assim, pessoas que ela vê, mas que as trata com indiferença, no sentido positivo da palavra. Pede a pessoa para abrir aquela gaveta e você pode até perguntar, quem que você vê aí? O que que você sente? Ah, não sinto nada, sinto com indiferença. Pessoas que eu conheço, mas não tenho assim, nenhuma afetividade por ela. Enfim. E na quarta gaveta, você vai pedir à pessoa para visualizar que na quarta gaveta está aquela pessoa que ela quer esquecer. Ex-namorado, ex-namorada, ex-marido, ex-esposa, enfim, está aquela pessoa. Ok? Está aquela pessoa. E geralmente, quando chega nessa gaveta que você pede a pessoa para abrir, muitas vezes o cliente pode, nesse instante, se emocionar, chorar, ficar triste, porque é uma ferida, é uma dor que ele sente nesse instante. Aí você pode deixar a pessoa colocar para fora, não fica nessa, não chora, não sei. Deixa a pessoa, às vezes, colocar aquilo para fora. E agora, de maneira sutil, você vai pedir ao seu cliente para, depois que ele abrir a gaveta, então, no passo número 4, você vai pedir ao cliente para abrir a gaveta e ver a foto da pessoa. Talvez fotos de momentos em que eles estiveram e tal. E você, no passo número 4, você vai alternar e vai passar a foto daquela pessoa para a gaveta número 3. O que que você vai mostrar para a mente inconsciente da pessoa? Que você vai dessensibilizar aquela emoção para uma emoção mais sutil. E muitas vezes pode acontecer do cliente ter um pouco de resistência de tirar a foto da gaveta 4 para 3. É natural que ele sinta essa dificuldade. E você pode, se ele tiver essa dificuldade, você trabalhar com submodalidades. O que são submodalidades? Na nossa formação online em hipnose clínica e regressão, a gente tem diversas aulas onde a gente compartilha técnicas de PNL e a gente fala muito sobre submodalidades. As modalidades são o quê? São os nossos sentidos: visão, audição, tato, paladar, também a visão, né? A audição, tato, paladar, enfim, esqueci de um aqui. As submodalidades é você amplificar os detalhes dos nossos sentidos. O que eu vejo é claro ou escuro, é nítido ou embaçado, é grande ou pequeno. Aquilo que eu estou pegando é rugoso ou é liso, é sólido. Aquilo que eu estou sentindo o cheiro, o olfato. Que cheiro que é? Aquilo que eu estou ouvindo é alto ou baixo, é agudo ou grave. Então, se a pessoa na quarta, vamos aqui voltando na nossa gaveta, se a pessoa na quarta gaveta, quando ela se lembra da pessoa que ela quer esquecer, agora um detalhe bem interessante, tá? Você não vai propor à pessoa o esquecer no sentido da amnésia. Essa não é a proposta da terapia e muito pouco da hipnose, tá legal? O esquecer aqui seria a pessoa se lembrar daquela pessoa, mas sem aquela carga emocional doentia, de apego, de ressentimento, de mágoa. É apenas ela se lembrar daquela pessoa com uma certa indiferença. Então a pessoa está aqui, se o seu cliente ele tiver uma certa resistência ao transferir as fotos daquela pessoa para a gaveta número 3, você trabalha com submodalidades. Geralmente, eu pergunto, quais as fotos que estão aqui na quarta gaveta? Aí a pessoa às vezes começa a chorar, diz que são fotos do casamento, fotos do passeio. Você pede a pessoa para imaginar aquela foto, tirando toda a cor daquela foto, diminuindo o tamanho da foto,
imagine como é que estão essas imagens, estão nítidas ou embaçadas? Geralmente, as imagens estão grandes, coloridas, nítidas. Aí você pede a pessoa para brincar, imaginar de forma bem sutil. É possível que agora você tire um pouco a foto, dessa foto, a cor, tire a nitidez, tire o tamanho. Vai deixando essa foto como aquelas fotos bem antigas, totalmente embaçadas, nítidas. E tem mais alguma coisa que você possa tirar daí? Você ouve alguma coisa? A pessoa diz, eu ouço a voz dele, então deixa essa voz um pouco baixinha. Ou se a pessoa está ouvindo uma voz muito agressiva, transforma essa voz e coloca a pessoa falando como se fosse o Pato Donald, por exemplo, no sentido mesmo de ridicularizar a situação. Depois que você trabalhou bastante e a pessoa estiver menos envolvida emocionalmente, você fala agora, você vai pegar a foto daquela pessoa e vai passar para a terceira gaveta. 1, 2, 3. Isso, coloca naquela gaveta, fecha a gaveta número 4, fecha a gaveta número 3. Como é que você se sente agora? A pessoa às vezes começa a chorar novamente, diz que não se sente bem em ter tirado. Aí você pode voltar para a quarta gaveta e diz, e agora, por quê? Ainda existe alguma foto ali que você precisa retirar? Sabe? Utiliza o seu feeling de terapeuta e, acima de tudo, de ser humano e vai gradativamente vendo se existe alguma foto ali que a pessoa quer preservar, se existe alguma foto que ela quer queimar, se existe alguma foto que ela quer passar diretamente para a terceira gaveta. Eu nunca sugeri que a pessoa passasse, por exemplo, da quarta gaveta para a segunda ou para a primeira. Eu acredito que não seja uma boa opção. Mas nada impede que, de repente, você passe para a gaveta número 2 ou a gaveta número 1, e depois você avalia como está o sentimento dela em relação àquela pessoa, se continua aquela frustração, aquela mágoa, aquele sentimento daquela ferida, ok? Se for necessário, você repete o processo, ok, vamos voltando agora. E muitas vezes o cliente, ao sair da sessão, ele ainda pode, às vezes, sair um pouco emocionalmente sensível, e na outra semana ele já tem, às vezes, melhorado. E assim como na fobia, por exemplo, né, é você esperar a situação em tempo real, quando ela tiver a oportunidade de falar pessoalmente com a pessoa que ela está se tratando, que a pessoa que ela quer esquecer, enfim, os momentos que ela se sente mais sensibilizada em relação à pessoa, os fatos, as vivências do dia a dia. Às vezes por exemplo, toda vez que eu chego em casa, eu me lembro da pessoa, enfim. E aí você pede ela para, depois das sessões seguintes, ela fazer novos relatos e ver como está aquela questão. Alguns pontos assim bem importantes. Deve-se ter muita cautela, tá ok? E sempre pedir sugestão, melhor dizendo, ao cliente, o que ele acha melhor, o que pode ser feito. E depois, o que muitas vezes eu costumo fazer. Eu faço uma progressão ao futuro e, antes dessa técnica aqui, eu pergunto ao cliente, o que você mais admira nessa pessoa? Por que esse sentimento por ela? O que você admira? E a pessoa fala, eu admiro o cheiro, o senso de compromisso, eu admiro por sua lealdade. E tem alguma coisa que você não curte nela? Aí o que você vai fazer depois dessa intervenção aqui? Você vai fazer uma ponte ao futuro, que é você levar a pessoa para semanas e meses à frente, e você vai imaginar que a pessoa tem nas mãos, primeiro, as coisas que ela mais admira naquela pessoa, e você vai pedir ao seu cliente para imaginar que aquela qualidade da pessoa que ela quer esquecer, ela vai transformar em alguma energia, e essa energia vai começar a se transformar em pequeninas sementes. E ela vai se imaginar em um jardim, que é o jardim do futuro da vida dela, onde ela vai semear, vai jogar essa semente em canteiros que vão aparecendo, e ela começa a vislumbrar que, por onde ela passa,
começam a nascer flores, lindas flores, sorrindo para ela. O que você está fazendo neste momento através desta metáfora? Mostrar para a pessoa que o mais importante não é a pessoa, é mostrar para o seu cliente que o que ela considera bom naquela pessoa não quer dizer que ela vai ter apenas dela, que ela pode no futuro encontrar outras pessoas, você não vai falar diretamente isso, mas de forma inconsciente, você está jogando para a mente inconsciente dela de que mais futuramente ela vai encontrar outras pessoas, outras possibilidades de ter também aquele mesmo sentimento, de se reconectar, de se conectar com pessoas que terão aquele mesmo sentimento. As coisas que você, se você achar necessário, as coisas que a pessoa vê de ruim na pessoa amada, que ela quer esquecer, você pode talvez utilizar isso como uma forma de amplificar para que ela veja que realmente ela está até de uma forma ridícula insistindo em algo que não tem necessidade de se insistir. É uma possibilidade também. Eu não utilizo essa alternativa em todas as situações, mas essa de pegar o que a pessoa tem de bom e visualizar uma energia, transformar em sementes e ir salpicando no futuro da vida dela, essa eu sempre utilizo porque é extremamente fantástica, ok? Bom, então tá aí a técnica. Se você tiver alguma dúvida em algum lugar aqui nessa página, tem um WhatsApp onde você fala diretamente comigo, tá legal? Para você tirar alguma dúvida, de repente se tiver algo que você possa nos ajudar, acrescentando também, eu vou ficar muito feliz, tá ok? Bom, e logo abaixo aqui do vídeo, você está tendo agora a oportunidade também de fazer parte da nossa formação online em hipnose clínica e regressão. É um dos cursos mais completos do momento. Por que eu digo isso com tanta convicção? Porque, além de você ter mais de 40 horas de aula em videoaulas, nós estamos sempre atualizando o conteúdo e o suporte diretamente comigo. Eu te dou toda essa garantia. Além de você ter acesso vitalício a toda a formação, a gente está sempre atualizando as aulas. Você vai aprender nesta nossa formação o passo a passo de como você colocar as pessoas no estado de transe, como você utilizar regressão, ressignificação, terapia de vidas passadas, as técnicas, os protocolos garantidos para você trabalhar emagrecimento, tabagismo, a técnica do balão intragástrico hipnótico. Então, como é que funciona toda a estrutura? Uma dificuldade que eu vejo muito grande é que as pessoas, às vezes, elas têm pouco tempo para estudar. Como é que eu fiz nessa formação? Primeiro, eu dividi as primeiras aulas em módulos, e nesses módulos, as aulas bem curtas, onde você já tem acesso a teoria e a prática. Então, você já vai, nas primeiras horas, talvez, você já dominar, falar, então é isso que é indução, é isso que é hipnose, é isso que são fenômenos hipnóticos, isso que é constelação hipnótica, é assim que se coloca alguém no estado de transe, para que nos módulos, nos bônus, você possa aprofundar. E aí a gente tem aulas com conteúdo mais abrangente, aulas de 2, 3 horas. Então, você vai aprender de forma segura como colocar alguém no estado de transe, como utilizar as induções de forma rápida, induções instantâneas, técnicas básicas e avançadas de regressão, regressão ao útero materno, regressão a vidas passadas, o que fazer se o cliente não regredir, e também as técnicas de ressignificação, as técnicas, por exemplo, técnica da cura da criança interior, diversas técnicas de regressão, regressão por emoção, regressão utilizando portais, regressão com a técnica dos espelhos, a técnica do caminhão de lixo, a técnica do teleperdão, tá ok? E se você estiver entre os 10 primeiros inscritos, eu garanto 5 super bônus para você. Olha só. O bônus 1 é a formação online em hipnose clínica, PNL e auto-hipnose. Você vai saber de forma prática como utilizar técnicas de PNL para você potencializar os seus atendimentos. São técnicas avançadas e práticas. Bônus 2,
a formação em hipnose clínica com técnicas atualizadas da nossa formação do segundo semestre de 2022. Vai estar tudo já incluído nesse valor promocional aqui. É só clicar no botão logo abaixo. Terceiro bônus, técnica de captação de clientes e atendimento terapêutico online. Uma dificuldade que eu vejo muito em comum é que os terapeutas, eles até aprendem a técnica, eles até aprendem a terapia, mas ainda tem, muitas vezes, o terapeuta a crença de que eu não posso cobrar. Eu vim para cumprir um sacerdócio. Eu tenho uma missão de ajudar as pessoas. E o terapeuta que tem esse pensamento predominante, geralmente passa por dificuldades financeiras, mal consegue fazer cursos de reciclagem porque estão sempre passando por sérias dificuldades financeiras. Se esse é o seu problema, eu vou compartilhar nesse bônus treinamento, captação de clientes e atendimento terapêutico online, técnicas para você vencer, quebrar essa resistência, essas crenças, né? As crenças são certezas que nós temos. Por exemplo, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo cobrar. Como é que a gente vai trabalhar essas crenças, tá ok? E técnicas para você aumentar a sua conversão. Tem muitos do cliente, às vezes, chegar, procurar você, só que na hora de fechar, não se sabe o porquê a pessoa diz assim, tá, eu vou depois, qualquer coisa, eu procuro você. Eu vou compartilhar com você técnicas para você falar diretamente com o sistema límbico do seu cliente, que é a parte responsável pelas emoções e que é a parte que está sempre atuante na hora de tomarmos alguma decisão, principalmente na hora que compramos algo. Tem um princípio que a gente fala nesse nosso curso, ninguém compra com a razão. Nós sempre compramos com a emoção e depois nós justificamos com a razão. Já viu aquele dia que você sai, você vai à rua e você compra uma caneta e a sua esposa, o seu marido diz, você já tem 10 canetas dessa? Mas eu achei tão bonitinha. É porque o seu sistema límbico foi ativado naquele momento e te fez ver uma necessidade que, na verdade, você não tinha. Aí você justificou dizendo que a caneta era mais bonita que as outras. Bônus número 4, a formação em hipnose clássica. O que é a hipnose clássica? É a hipnose que se vê nas TVs, nas palestras, nos programas de auditório, nos espetáculos, onde você, às vezes, nas ruas, você pode... Porque uma coisa é comum. As pessoas, quando você diz que você é hipnólogo, que você trabalha com hipnose, elas geralmente querem ver o fenômeno. Isso, e essa formação ela vai te dar segurança para você, em qualquer lugar, saber quais as pessoas mais suscetíveis, como você fazer as chamadas rotinas para colocar a pessoa em transe em segundos. Tudo isso você está levando agora de bônus, mas tome a decisão o mais rápido possível, porque apenas para as 10 primeiras inscrições. E o quinto bônus é o treinamento online em regressão e vidas passadas. Como você trabalhar com regressão a vidas passadas. Inclusive, nesse treinamento, tem uma demonstração com uma aluna, onde ela tinha uma dor crônica no tornozelo direito já há muitos anos, e nós fizemos nessa sessão, uma sessão a vidas passadas, algo assim emocionante, impressionante, e ela ficou totalmente, eliminou totalmente aquela dor que ela carregava já há muito tempo. Tinha procurado diversos tratamentos, fisioterapias, fez diversos diagnósticos, não encontrava a causa do problema. Além dos 5 bônus, a gente tem um módulo que é aulas ao vivo no Zoom, onde a gente está sempre compartilhando, as técnicas, novas aulas, onde a gente vai estar sempre atualizando. De repente, você é nosso aluno, você diz assim, Luciano, eu tenho uma dúvida em relação ao assunto tal. A gente grava e deixa na área de membros para que outros alunos também tenham acesso. Da mesma forma, outro aluno, aluna que tenha uma dúvida, você também pode ter acesso. Isso ajuda para que a gente tenha cada vez mais conteúdos. Nossa, Luciano, é muito conteúdo. Quanto tempo eu tenho acesso? O acesso é vitalício, ou seja, você pode assistir quando e quantas vezes você quiser. Assim que você concluir 100% das aulas, você tem o acesso, já é gerado automaticamente o seu certificado em PDF,
para você imprimir, para você plastificar, você colocar numa moldura, enfim. E você também tem acesso ao grupo de alunos no Telegram, Facebook e o nosso grupo no WhatsApp para você tirar toda e qualquer dúvida quando você quiser. No entanto, a maioria dos alunos já tira a dúvida diretamente comigo. Luciano, eu tenho uma dúvida aqui e gostaria de conversar com você. A gente marca, entra pelo Zoom, ou por WhatsApp, por vídeo, por áudio, eu já tiro a dúvida diretamente com você. Não há necessidade de você deixar a sua mensagem na área de membros, mas se você quiser também, não tem problema, tá ok? Então, eu vou ficar muito feliz se eu ver você lá na área de membros, já sendo o nosso aluno, sendo a nossa aluna, já participando desse valor promocional, tá ok? E qualquer dúvida, você pode entrar diretamente em contato comigo. É a nossa formação online para você se tornar um grande terapeuta, você levar a sua missão ao mundo com a hipnose clínica e regressão. A minha missão é compartilhar essa ferramenta para o máximo número de pessoas, criando ramificações para que gradativamente a gente possa, e infelizmente, poderia dizer felizmente, mas infelizmente, o que nunca nos faltam são clientes, porque cada vez mais cresce o número de pessoas que sofrem com transtornos de humor, como depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno bipolar, fobias, crises de ansiedade, crises de pânico, e felizmente nós temos como ferramenta poderosíssima para tratar esses casos a hipnose clínica e regressão. Aguardo você lá.